Greenpeace, que jogou as boias lá, jogou 10 boias, e a maior parte das boias foram pro outro lado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar sua super aposentadoria se a gente não deixar ver os ETs. Eu participei de várias audiências, cara. Eu tive que ouvir um deputado falar o seguinte. O cara falou o seguinte. Falou assim, quanto de mata que vai desmatar nisso aí? Aí o cara, não, meu amigo, isso aqui tá 300 quilômetros de mar. Sabe o que o cara falou? Foda-se então, faz o que vocês quiserem. Os caras não estão interessados, cara. Eles não têm o menor interesse em absolutamente nada. Óbvio que não. Entendeu? Eles têm interesse em determinadas pautas que podem afetar a vida deles. Isso, ou obter vantagens. Por exemplo, tinha um deputado, não sei se era deputado da época, ele foi ministro do Temer, era o Sarneyzinho, que era o cara que fazia o lobby pra não ter exploração do petróleo em margem equatorial. Ele era o responsável pelo lobby do Greenpeace. Mas como membro da família Sarney, ele também era do Amapá. E o Amapá, e eles têm um interesse em como se beneficiar disso aí. Como arruma isso aí, como não vai sair explorando esse petróleo que tá aí sem a gente se ajeitar aqui. Então, é muito difícil. Esses caras são, vamos dizer, é o bandido parado, que fica jogando parado no... E o que aconteceu? O Brasil ficou 13 anos sentado em cima da margem equatorial. E a Guiana foi lá. E a Guiana foi lá, mas e agora o que teve? A guerra lá. Sim. Se a gente tivesse produzido lá atrás, a gente tava numa das melhores situações do mundo. Entendeu? Mas a gente é otário na pista. Não, é muito dinheiro que a Guiana tá, a gente podia pegar 3 vezes mais. O PIB da Guiana, cara, quadruplicou nos últimos anos. Quadruplicou o PIB. Só isso, entendeu? Mas a gente, né, assim, esse assunto é bizarro. Eu vejo os ambientalistas ficarem falando, não pode explorar o petróleo ali jamais. Eu falei, então, mas pode no Rio de Janeiro pode. Então poderia poluir a Boiás de Guanabara, mas lá não. Sabe? Isso é conversa mole, isso é conversa fiada. É tentativa de gerar dificuldade. Mas é porque foi vendido errado, cara. Foi vendido como sendo foz do Rio Amazonas. Sim. Só que o poço ele fica 500 quilômetros afastado da foz. Entendeu? E tem as simulações de fluxo e tudo, que se o petróleo vazar ali, ele vai pra fora. E o pior de tudo foi o Greenpeace, que jogou as boias lá, jogou 10 boias, e a maior parte das boias foram pro outro lado. Só que eles filmaram qual? As duas que foram pro rio. Aí falaram aqui, ó, as boias. Mas cadê as outras? Mas, Sérgio, o Greenpeace é uma entidade sabotadora do desenvolvimento brasileiro. Sim. E a gente tem que... Isso é uma coisa que como, do ponto de vista jurídico, um presidente da República tem que tocar. Eu cheguei a falar um pouco disso com o Aldo Rebelo, que ele também é muito duro sobre isso. E eu tendo a achar que isso deveria ser uma pauta que todos os presidenciáveis poderiam assinar um termo conjunto. Vamos botar pra fora essas ONGs? Nós não temos nenhum ganho em vir uma ONG interromper o funcionamento da Ferrogrão. Nenhum. A gente não tem nenhum ganho como nação em vir uma ONG junto com o PSOL. Né? Assim, chama todos os presidenciáveis. Se vamos assinar um termo conjunto, essas ONGs têm que ir embora daqui. Elas estão fazendo o brasileiro ficar pobre. Não tem nenhuma outra palavra. Uma ONG que proíbe hidrovia, aquela que tava... Sim, claro. É uma ONG que tá te sabotando. Eles tentaram brecar agora a Ferrogrão, baseada em nada. Não tem... tem uma reserva indígena a 140 km daqui, ela pode ser afetada pelo quê? Eu vi o trem passar e falar, ai meu Deus, é um espírito da floresta. Pelo amor de Deus, isso é conversa mole. Só que eles entram no STF e eles conseguem vitórias. Tá. É muita grana que esses caras têm. Os partidos também, né? Lógico, assim, o PSOL é totalmente ligado a eles, mas uma outra coisa que acontece, eles são bancados por concorrentes nossos na Europa. Quem hoje é o maior inimigo da agricultura brasileira, ora são os Estados Unidos, ora são os países europeus. Que coincidência, são as ONGs destes países que estão literalmente querendo parar qualquer ganho de produtividade da agricultura brasileira. Isso pra mim é sabotagem. Pra outras pessoas isso é democracia. Você falar que o Greenpeace sabotar a gente aqui é parte da democracia, aí eu falo, então eu não sou um democrata, cara. Porque pra mim, eu ficar aceitando normalmente um sabotador é sabotagem. É só sabotagem. Não tem nenhuma preocupação com bioma. Isso é conversa mole. E o sabotador, o que você faz? Claro. Manda embora. Sim. Imagina se esses caras se criam na China. Imagina num assunto estratégico dos Estados Unidos se eles interrompem uma ação... Vai ver se eles vão brecar o fracking lá, o shale gas nos Estados Unidos. Fim do dia... No que interessa pra manter a soberania, os países grandes se mantêm soberanos. A gente é o otário. Ai não, o Greenpeace veio aqui, nos brecou, mas eles vão botar, sei lá, um koala na praia pra comemorar. Toma banho, cara. Sério, é ridículo, velho. Isso é mesmo. Aí. Renan, pra gente finalizar, antes da gente bater o recorde de audiência, que eu acho que tá chegando, hein? Sério? Então tá motivado aqui no chat. 34.920. Vamos, galera. Senta vamos o dedo no like aí, ó. Mas 3.100 a gente chega lá. Ó. Fala uma coisa, vamos entrar na parte das polêmicas. Uma das questões que quando envolvem, principalmente você, eu já entrevistei você antes e você tinha falado pra mim que o seu sonho não era ser presidente. O que mudou, acima de tudo? Muitas pessoas, por exemplo, acreditam que de repente é um projeto de poder seu, pessoal, envolvido. Eu não sou esse cara. E esse é um ponto que as pessoas percebem. Porque a pessoa que tem a volúpia pelo poder não se comporta da maneira como eu me comporto. Eu tenho um tesão, e isso eu já falei pra todos os lugares que eu já fui, em entrar pra história como alguém que fez coisas muito grandes. Em tese eu já entrei. Essa pequena ambição
Já tem os livros de história do impeachment da Dilma, eu participei lá. Se eu for olhar, tem estudos na gringa sobre o que a gente fez. Sim, eu já consegui colocar meu nomezinho na história. Só que tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo em 30 anos seria um feito para a minha geração. Se eu vou realizar isso eu chegando à presidência, ou com o Kim chegando à presidência, eu vou me realizar da mesma maneira. Se o Kim conseguir fazer isso no meu lugar, vai ser demais. Se qualquer outra pessoa nossa conseguir fazer isso, minha vaidade vai estar atendida. Então eu não tenho grandes vaidades, não ligo muito pra grana, não ligo pra aparência. Meu lance é, eu preciso cumprir minha meta. E um dia as pessoas vão falar, essa é a minha vaidade, daqui 30, 50, 100 anos. Nossa, aquele Renan, aquele cara, quando chegou, ele fez o negócio, ele mudou a mentalidade, mudou o jeito do Brasil ser. É isso, eu ficaria muito feliz, é o mais que o suficiente. Se isso é sendo presidente do partido, se é sendo presidente da república, eu não sei. Eu quero ter um impacto em que este plano que eu fiquei discutindo com vocês aqui seja, vamos dizer, realizado. Entendi. Ainda nessa questão da sua vida pessoal, principalmente antes, eu sei que te pergunto isso o tempo inteiro, tá? Mas essas questões ligadas a, por exemplo, a questão de cobrança de dinheiro, envolvendo aí processos empresariais que você tinha, processos trabalhistas, essa questão de dinheiro de outras empresas envolvidas aí no seu nome. Isso, como você explica essa questão? De maneira muito simples, eu não devo nada. Eu nunca dei muita atenção, eu nunca fui candidato. Então, eu nunca dava muita atenção para os haters que ficavam falando disso. Eu fui proprietário de uma empresa que ela tinha grandes dificuldades e eu participei do processo de recuperação dela e depois eu saí dela. As dívidas que existiam nessa empresa foram anteriores à minha chegada. Se você puxar agora uma certidão negativa de débitos, que é o que demonstra se eu tenho ou não tenho essas dívidas, você vai ver que eu não tenho dívida. Eu não tenho essas dívidas. Elas não existem. As dívidas são da empresa? Elas são da empresa e anteriores eu assumi. Então, eu fui um gestor, fui proprietário da empresa, tentei fazer andar, não deu, boa sorte, não deu certo. É da vida. O Miguel Nicoleles esteve aqui com a gente e ele disse que uma das pessoas mais perigosas do mundo se chama Curtis Yarvin. Ele disse perigosas? Perigosas. Você com certeza sabe quem é o Miguel Nicoleles. Conheço. O pessoal da audiência de repente não conhece, mas assim, cientista brasileiro, grande intelectual, um cara que ele é professor há mais de 30 anos nos Estados Unidos, escreve já grandes livros, conheço, né? Miguel. O o Nicoleles também ele fala que o Musk copiou as coisas dele, né? Também. Não é que o Musk copiou, é que pior. os ex-alunos dele saíram, é que o Musk foi lá com o caminhão, e eu já discuti com o Nicolé, eu falei, cara, você queria que fizesse o quê? É porque o Musk chegou com um caminhão de dinheiro e levou os alunos dele que eles estavam desenvolvendo o Neuralink, né? E a questão do Neuralink é que ele não é essa coisa toda, porque ele só vai ser aplicado em 1% dos casos, ele é muito invasivo, né? Eu cheguei em Musk nisso, porque o Yarvin é próximo à turma do Musk. Eles são todos próximos de uma mesma turma, que é a turma da direita tech. Então, natural, sendo próximo do Musk em alguma medida, não sei se eles se conhecem, mas é da mesma geração, da mesma turma, que ele seja crítico a esse universo. O Yarvin, ele tem uma crítica ao funcionamento dos regimes democráticos. Sim. Eles são tecnocratas. São. E eu acho que os caras querem colocar o tecnocracismo, é o Musk, é essa galera aí. Não, mas o Nicolás disse aqui pra gente, quando ele veio aqui, que o Yarvin, o papel dele é convencer as elites de que a democracia não serve, não funciona, é um governo que tem problemas disso, tem que mudar. Isso aí. Sim. É isso. Eu não duvido que o Yarvin eventualmente esteja fazendo isso. Agora, e daí? A China financia pelo mundo coisas similares. A China não acredita que a democracia é uma resposta, ela é a prova viva de que você pode ter regimes alternativos funcionais. A China financia isso pelo mundo, tem seus aliados assim pelo mundo. A China é muito mais perigosa que o Curtis Yarvin, que é um sujeito. Então, eu acho um pouco, vamos dizer, exagerado isso, ainda mais porque tá dando, vamos dizer, uma representatividade a ele que ele não tem. Ele é um autor alternativo, que não é best-seller, que é influente entre alguns círculos influentes, e que tem alguma... Eu gosto muito das análises dele, que envolvem essa crise de representatividade da democracia americana, que é uma crise em que ela tá ficando disfuncional quando comparado com outros regimes. E eu vou ler a crítica dele, eu vou depreender dela algumas conclusões que eu posso usar. Assim como eu posso ler, por exemplo, a crítica vamos botar aqui, do Spengler sobre a técnica, claro. O homem e a técnica. E eu vou tirar coisas interessantes do Spengler, Entendi. Assim como eu posso ler o Marx. Agora eu posso encontrar coisas perigosas em todos. A questão é se os agentes políticos vão, né? É que o tecnocrata, cara, os caras tecnocratas, eles são meio contra. Lembra aquele lá no debate do Musk, né? Que eu falei que o Musk é um cara contra o sistema. E eles são contra democracia, capitalismo, não sei o quê. Eles querem criar o tecnocracismo. Sim. Que é totalmente uma coisa, igual o Renan falou, alternativa a tudo que tem. Vai funcionar? A gente não sabe porque nunca foi testado. O sonho deles é fazer um projeto piloto de uma tecnocracia em algum lugar. Tem os perigos de cair naquele tecnofeudalismo que a gente chama. Sabe tudo. Então tem toda essa parada. Agora, são os caras alternativos assim
que, pra quem é um cara democrata, ele é uma ameaça mesmo. Ele é uma ameaça. Porque são caras que são poderosos. Se eles se juntam, todos eles, existe a chance. Agora, eles mesmos, eu já vi até o próprio Musk falar, porque o tecnocracismo é uma ideia do avô do Musk. Ele é o pai do tecnocracismo. O avô dele. Isso eu não sabia. É o avô do Musk que é. E o Musk, a ideia dele é um dia colocar o mundo tecnocrata, né? A ideia do avô dele pra funcionar. Vai funcionar? Não vai? A gente não tem ideia, cara, se isso funciona. Mas pra quem é democrata e pra quem é capitalista, pra quem é socialista, esses caras são uma ameaça gigantesca. Veja, são uma ameaça mesmo. Um regime de poder compartilhado, como são democracias ou repúblicas, ele costuma passar por períodos de apogeu e queda. O Yarvin, ele lê o Spengler, e o Spengler ele faz uma comparação entre momentos históricos da República Americana com a República Romana. E uma hora vem uma crise em que aquela república que em algum momento é altamente virtuosa, ela começa a falhar, você tem brigas faccionais, e aí para responder uma guerra faccional interna, e os Estados Unidos vivem uma guerra faccional interna, e Roma viveu, a Sula versus Mário, até que vem surge o César e resolve. Esse César que surge, ele acaba com a guerra faccional e ele estabelece o poder único, é quando surge o imperador. Muita gente faz essa analogia para dizer que hoje há necessidade de surgimento desse César, que seria uma espécie de monarca, que ele estabeleceria um novo pacto, entendeu? E muita gente considera, e acho que tá boa parte dessa discussão dessa turma, a democracia americana, dividida como ela tá, ela não tá conseguindo responder à força chinesa, que é quase uma tecnocracia em muitos termos. Você tem uma burocracia confuciana administrando um estado que tem muitos sistemas de incentivo para desempenho, e essa força política está conseguindo agir, realizar coisas muito mais rápido do que a república decadente americana. Sim. Então o Yarvin e esses outros pensadores vão discutir isso, e vão procurar soluções para isso. Eu montei um partido político na democracia, e eu sei onde quer chegar. Mas, pô, você trouxe o Yarvin aqui. Sim, ele é um dos maiores pensadores do mundo, mais influentes pra muita gente interessante no mundo. Assim como um dia eu adoraria conhecer, sei lá, o Musk ou o Peter Thiel. Porque essas pessoas estão desenhando com a mente deles boa parte do mundo que a gente conhece. Esses caras são, né... mas eu não preciso comprar tudo que eles falam. Acho que eu adoraria ter uma conversa com o Xi Jinping. Adoraria. É um líder de um regime altamente fechado e controlado. Gostaria de entender, ver a ascensão dele nas províncias. Gostaria de conversar com um monte de gente que eu discordo, ou que eu tenho concordâncias pontuais. Eu quero aprender. É isso. É isso. Sobre o MBL especificamente, tem alguma coisa que, por exemplo, não foi revelado ainda na mídia, alguma coisa que pode vir a surgir e abalar a sua campanha, do mesmo jeito que a questão do Flávio Bolsonaro? Graças a Deus, não. Não? Graças a Deus. O máximo pode ser um áudio novo do Arthur. Mas é sempre algum escândalo heterossexual. É sempre isso que vem da gente. Sempre termina um escândalo heterossexual. Não tô nem falando de corrupção, tô querendo dizer o seguinte. Mas assim... a sua vida vai ser virada de cabeça pra baixo. Sim. E vai ser investigado tudo, praticamente. Eu só vou descobrir que ela é desinteressantíssima. Porque não tem muita coisa. A vida privada, as conversas, tudo isso pode ser facilmente vasculhado. Sim, até porque, enfim, eu nunca tomei muito cuidado com isso. Agora, também nunca fiz nada especial. Então, meio que eu não tô preocupado. E eu acho que qualquer pessoa que entra na vida pública tem que entender que vai ser escrutinado. Então, eu não tô muito preocupado com isso. Do ponto de vista ético, não tem nada que nos preocupe. Somos assim, pessoas que estão numa posição de bater em todo mundo justamente porque a gente não faz merda, bom português, na vida pessoal, nem na nossa atividade política. Então a gente tá muito seguro do que a gente tá fazendo. Sobre o Cristiano Beraldo, pra encerrar. Cristiano Beraldo, hoje ele voltou? Ele faz parte do MBL ou não? Não. Ele foi afastado? Ele se afastou. Ele se afastou? Sim, o que ele fez foi uma coisa, do ponto de vista ético, muito correta. Ele nem esperou a gente ter, vamos dizer, o desconforto de falar, cara, talvez seja melhor você se afastar, ter uma investigação aí, a gente tá com uma posição política muito clara de enfrentamento desses caras, mesmo que a gente ache que você não tenha nada a ver com isso. Ele falou, não esquece, eu mesmo tô me afastando. E não só do MBL, ele se afastou da Jovem Pan à época. Ele se afastou de tudo, falou, não, cara, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu vou me defender aqui e aí eu volto pra atividade política. E eu acho justo ele querer voltar, Ele voltou pra PAN, ele já voltou a trabalhar, Sim, tá fazendo tava aqui no prédio hoje. ele tá fazendo pingos nos is. Agora ele não tá no MBL. E eu entendo, vamos dizer, a lógica da régua nossa, que é uma régua lá em cima. Ele entende que a régua é lá em cima. E por mais que eu creio que não tenha absolutamente nada com ele sabe que só de recair a suspeita, as pessoas vão querer fazer mal contra a gente, vão querer ficar fazendo perguntas que querem, vamos dizer, embaraçar a gente, porque a gente não tem nada a ver com nada. Então, ele atingiu como homem conosco. Ele foi um dos maiores doadores do MBL? Não, do MBL não. Ele foi um dos doadores. Os maiores doadores foram as pessoas que compraram o livro amarelo. A maior entrada de caixa que a gente teve foi vender produtos. Venda de produto livro amarelo,
E bandeira, isso foi a grande entrada de caixa. Agora, ele foi uma das pessoas que participaram das vaquinhas, e quando a gente fez jantares de arrecadação pra levantar, ele levantava e mandava. Ele, não sei se foi o Arthur que foi mais que ele, ou ele mais que o Arthur, mas ele levantou e todo mundo que foi tentando levantar o dinheiro onde dava. Então a gente fazia jantares de arrecadação, e a gente arrecadou uma graninha boa para a montagem do partido, mas nem próximo do que foram as doações do pinga-pinga do grande público ou a venda de produto. E tudo regularizado, tanto que o partido foi montado sem nenhum óbice. Sim, eu nem vou perguntar das assinaturas que eles escolheram, que você já explicou isso várias vezes. Essa história é mais anedótica. Tudo isso é meio anedótico. Porque assim, as doações são privadas e você tem que registrar elas, você tem que declarar a receita. Tudo isso, eu tenho a gente sempre teve a tranquilidade de falar, o Arthur doou, o Beral doou, porque doou mesmo e a gente declarou a receita. Não tem nada a esconder. Eu poderia simplesmente falar, se eu fosse malandro, se ele tivesse alguma malandragem, ele ia doar em dinheiro. E eu não falava nada disso. Não, essas coisas foram doadas, depósito em conta, porque a gente fez o trabalho de coleta, só para as pessoas entenderem. Como é que eu pagava um coletor? O coletor, ele tinha um sistema interno de coleta de assinatura que nós criamos, com programadores e tal. Ele coletava as assinaturas na semana, o sistema fechava, e acho que em 2, 3 dias ele mandava o valor da pessoa. Então eu tinha que ter muito fluxo de caixa em conta, por isso que eu tinha que atrás de doação, vender produto, fazer um monte de live, e doar pro partido, compra esse produto, compra o livro amarelo, porque isso gerava o fluxo de caixa, porque eu não podia atrasar um dia o pagamento do coletor. Porque eu tinha que motivar o coletor, tava lá. Então, eu precisava de, dinheiro tudo regularizado, certinho, bonitinho, que ia pra conta do coletor e nunca faltou R$1 pra eu pagar os coletores durante esse processo. Falo aqui, porque se você for perguntar pra qualquer presidente de partido como eu montou um partido, ninguém vai explicar muito. A gente foi coletando aí com o povo. Não, eu montei uma operação industrial de coleta que precisou ter dinheiro, e dinheiro limpo, correto, irrigando o processo. E pessoas doaram, outras compraram produtos, e no fim do dia o partido foi aprovado. A coleta de assinaturas teve início quando? Final de novembro, acho que foi 10 de novembro de 2023. 10 de novembro de 2023. 10 de novembro? Caraca, ano pra... Um ano ali, dois anos, porque né? assim, ó, em termos de coleta... Porque até começar a questão, você chegar no TSE pra ser julgada, você aceita no registro do partido e tal. O final das coletas foi em junho ou julho de 2025, mas todas as assinaturas necessárias para montar o partido a gente conseguiu ao final de 2024. 10 de novembro de 2024 a gente já tinha as assinaturas que a gente precisava. Por que a gente continuou coletando? Porque você tem que fazer lotes de no máximo 100 assinaturas para todos os cartórios do Brasil que você vai entregar. Alguns cartórios são muito distantes. Sim. Então é mais fácil eu coletar assinaturas em cartórios próximos e eu meio que descartar as fichas dos cartórios distantes, porque é mais caro eu entregar num lugar distante do que eu coletar mais e entregar. Então, ali no começo de 2025, a gente foi fazer uma coleta inteligente, focada em áreas que são logisticamente interessantes, que faziam, vamos dizer, o custo cair. Então era mais barato eu coletar mais assinaturas para ter uma logística melhor do que eu simplesmente entregar aquele monte. Tanto que assim, a gente coletou mais de 800 mil assinaturas, a gente validou mais de 600 mil, e eu tô com um monte de assinatura em estoque, porque eu não precisei usar. Isso aí. Isto é um grupo efetivo. Mais alguma coisa aí, Sérgio? Cara, acho que é isso aí, né, cara? Foi, não foi? Tudo. Curtiu? Curti. Isso aí, Renan, manda seu recado. Não, só não tem uma última. Tá. Se você ganhando para presidente, você vai liberar os arquivos. Ele não pode prometer nada, mas isso daí seria bom. Dos ETs? Seria bom. Você vai liberar os arquivos alienígenas. Dos ETs, vamos vai fazer um compromisso, então. Organize uma delegação. Pra gente fazer a abertura desses arquivos, organize uma delegação. Opa, olha aí, Eu amo esses assuntos. Tem muita gente envolvida. Eu amo esses assuntos. Vamos então abrir os arquivos. Vamos lá. E aí, uma delegação com agentes privados, chame aí 2, 3 ufólogos. Chamo. E matemos esse mistério. Eu, o Rony e o Edson Boaventura. Vamos lá, Perfeito. Pronto. Montemos uma delegação. Que o pessoal da FAB vai me matar. Mas eu aviso, então eu vou cortar suas mamatas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar sua super aposentadoria se a gente não deixar ver os ETs. Acabou. Aí, ó, aí você vai ver que vai aparecer um ET na hora ali. Ou os ETs ou o dinheiro. O que você prefere? Exatamente. O dinheiro, um ET de surpresa, né? O dinheiro, como que é aquele negócio? Ou um ET R$2 ou um R$2 ou um ET misterioso? Isso aí. R$2 ou um ET misterioso. 2 aposentadorias pra uma filha solteira ou um ET misterioso. Exatamente, exatamente. Você vai ver que o ET vai surgir. Eles vão pegar daqueles Mirage velho que o Brasil tem, vão lá pra Marte buscar Vamos lá atrás. Vamos. O site, só pra lembrar que o site do governo americano, o war.gov/UF, bateu 1 bilhão de visualizações. O assunto mais quente dos Estados Unidos é 1 bilhão. Se é uma cortina de fumaça, funcionou. Só isso que eu falo. Se foi pra ser a cortina de fumaça, funcionou. Funcionou. Mas não tem mais nada, não. É só isso aí, brincadeira do ET. Isso aí. Renan, passa seu último pronunciamento, seu discurso. Foi tão bom que eu vou guardar isso pros debates, pronunciamento, pra falar na TV, que eu não quero ficar gastando palavras bonitas antes da TV. O que eu falo assim,
Foi maravilhoso, muito bom, pizza boa, atendimento bom, Serjão maravilhoso, você maravilhoso, perguntas legais, perguntas difíceis. Eu pude aprofundar aqui alguns assuntos que em nenhum outro podcast eu pude aprofundar, de verdade. A gente entrou em temas de tecnologia, terras raras, soberania. Foi o lugar que eu mais desenvolvi esse tema aqui. Espero que o Serjão tenha gostado em alguma medida. Legal. Que estava... Não estou ruim, duvido os outros trazerem complexidade sobre esse tema. É que eu falei aqui, né? A galera cortou e depois, sei lá, comentando, né? Aposto um extraterrestre Não, aqui com o Serjão. mas a minha ideia é essa aposto mesmo, um Grey, né? Um Grey. Aposto um Grey aqui com você. Não, mas é isso, a minha ideia é essa mesmo. É o que eu falo, cara. Eu falo em todo lugar. Hoje eu estive na Jovem Pan aqui com o Marcelo Gleiser. Eu falei pra audiência lá da Pan, falei, cara, pergunte para o seu político qual o plano que ele tem pra isso, porque é muito importante pro Brasil, cara. Então, a ideia é perguntar. Nós vamos ter aqui a chance de falar com vários, né? Sim, então... o próximo com o Serjão vai ser o Zema. Zema? Então pronto, vamos ver o que ele tem, porque ele é do estado das Terras Raras, que é Minas Gerais. Então, ou seja, ele basicamente é o dono das Terras Raras. Ele é o estado mais magnífico do Brasil. Porque lá tem terras raras, e pão tem de queijo, urânio, pão de queijo. Não, e Varginha. E Varginha. Ele eu quero saber dele. Ele eu quero saber dele. Manda ele abrir os arquivos ele eu quero saber. O túnel que leva pra... O túnel que leva pra Machu Picchu, São Tomé das Letras, Machu Picchu. Quero saber de tudo isso aí dele. Mas, realmente, cara, pergunte para... Estamos com 30 mil pessoas aqui, cara. Pergunte para o seu político, cara, qual é o plano que ele tem para as Terras Raras, porque é muito importante para o Brasil. Nós já deixamos passar várias chances na nossa frente e não podemos deixar passar essa. Então tem que ter um plano. É isso aí. Bom, mas é isso. O pessoal tá falando assim, gente, tem muito superchat, eu sei. Só que o Renan tem uma viagem pra amanhã, ele vai pra Brasília. Já excedemos um pouquinho do horário que a gente tinha combinado. Não, mas eu amei, tá? Tá. Podem me chamar mais vezes, por favor. Adorei. Não, você vai voltar. Fique tranquilo que é só a primeira. E tem lançamento agora lá no Eu preciso bater um recorde também nós. aqui, né? Dá gancada. Seria maravilhoso. Tem lançamento agora, Falcon 9 eu não vou daqui a falar pouco. Que é o recorde que o pessoal vai ficar puto. É. Daqui a pouco tem Falcon 9, ó. Daqui a 1 hora exatamente eu vou transmitir. Então, ó, dá uma gancada aí, vocês vão lá assistir lá e comentar lá. Bom, Sérgio, você vai direto lá pro Space Today, certo? Space Today. Fazer o lançamento daqui a pouco. Mas o Redcast tá de volta. A gente tá tendo o nosso programa de esportes todos os dias às 12h15. Amanhã com Vampeta, Facincani e Flávio Prado, tá bom? E é isso. Quero que vocês, quem gosta de futebol, hora de acompanhar, é isso daí, 12h15 da tarde. E lembrando que amanhã nós temos debate também, Sérgio. Tem o que vai ser? Amanhã é uma transcomunista, Vixe, a Virgínia, travesti comunista, versus trans de direita, Sofia Barcas. É que você gosta disso, né, cara? Você se diverte, né? Você se diverte. Eu sei que você se diverte. Eu sei que você se diverte, cara. Eu sei. Você fica ali no meio, né? Você fala, agora vocês ficam aí, né? Aí você se diverte. E quinta-feira estamos com o Rony aqui. Não, mas quinta-feira o Sérgio volta e ia falar exatamente. Aí é um debate interessante, que são debates sobre alienígenas. Debate. Sobre se tem ou não tem os ETs lá nos documentos dos Estados Unidos. Boa, vamos. Então, antes de terminar. Greys ou mestres ascensionados? Capitão Ashtar Shiran. Ashtar Shiran, sim, isso aí. Não, os Pleidianos. Agora tem uma mulher que ficou famosa aí na internet falando dos Pleidianos, né? Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Mas é isso aí, tamo junto. Certo? Galera, muito obrigado. Se inscreva no canal, comentem aí o que você achou, tá bom? Mandem aí mais sugestões de perguntas pros próximos presidenciáveis, o que faltou na nossa listinha. E é isso aí, gente. Forte abraço a todos vocês. Valeu.